Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pode levantar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, para mais uma vez adorar nosso Deus, para mais uma vez sentirmos a presença de Deus na nossa vida, para mais uma vez renovar nossa fé, a nossa esperança de um dia morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Bora cantar o hino. Louvado seja Deus. O hino de número 4, para a glória e honra do Senhor Jesus, o hino da nossa harpa. Glória a Deus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, bem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus. Engrandecido ao nome do nosso querido e eterno Deus,
precisamos continuarmos crendo. Louvado seja Deus, que o nosso Deus vela, que o nosso Deus cuida de nós. Bendito é o nome do Senhor. Pode faltar dinheiro no nosso bolso, pode faltar saúde, pode faltar outra coisa, mas o que não pode faltar é a fé. Bendito é o nome do Senhor. O que não pode faltar é a fé, porque se a fé faltar no meu coração, faltar no teu coração, louvado seja Deus, o nosso barco vai naufragar. Nós precisamos continuarmos crendo de todo o nosso coração que Deus cuida de nós. Vêm as tribulações, vêm as barreiras, vêm as dificuldades, mas Deus vela por nós, Deus cuida de nós. Bora apresentar mais um hino ao nosso querido e eterno Deus. E enquanto nós estivermos apresentando esse hino a Deus, você que trouxe a oferta, trouxe o dízimo para devolver na casa do Senhor, você vai devolver em nome de Jesus. Isto é, se o coração estiver alegre. Se o coração não estiver alegre, é melhor você voltar para sua casa com essa oferta, com esse dízimo, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então não adianta nada a gente devolver um dízimo na casa de Deus com o coração fechado. Isso vai adiantar o lado da igreja, mas o lado da pessoa não adianta. E eu quero que adianta o lado da igreja, o lado da obra de Deus, mas quero que adianta também o teu lado, em nome de Jesus. Bora cantar o hino de número 107, para a glória e honra do Senhor Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus, aleluia. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus, aleluia. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. É preciso a gente acreditar nas promessas do Senhor. Louvado seja Deus. Crer que do Senhor vem a vitória para a nossa vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos falar de promessa nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos falar de um assunto que, bendito ao nome do Senhor, nos promete muita coisa, promessas que Deus faz para abençoar os fiéis à sua palavra. Abra sua Bíblia aí, vamos falar de dízimo e oferta, que é, louvado seja Deus, uma promessa de Deus para a nossa vida, se a gente conseguir cumprir com essa doutrina. Bendito ao nome do Senhor. Malaquias, louvado seja Deus, capítulo 3 e o versículo 12. Engrandecido ao nome de Jesus. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, livro do profeta Malaquias, quando Deus falou na boca do profeta, e muitos discordam, não, mas eu não concordo com a Bíblia, que a Bíblia foi feita por mão de homem. Seria vergonhoso para mim e para você, se Deus tivesse deixado de usar um homem para escrever a Bíblia, e tivesse usado um burro, um cavalo, certo? A Bíblia foi escrita por mãos humanas, mas homens inspirados por Deus. E se a gente examinar as Escrituras Sagradas, a gente vai ver que um homem, segundo a sua inteligência, a sua sabedoria, jamais um homem, ele consegue prever o que vai acontecer daqui 600 anos. Olha lá o profeta Isaías, quando ele profetizou a respeito da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Isaías morreu, e Isaías nem viu o Senhor Jesus, mas ele profetizou a respeito de Jesus, e cumpriu ou não? Depois que Isaías morreu, uns 600 anos depois, mais ou menos, vem Jesus ao mundo, se cumprindo o que Isaías profetizou há 600 anos atrás. Então a palavra do Senhor, louvado seja Deus, é a palavra de Deus, e digna de toda aceitação, e digna de todo respeito, reverência e obediência. A coisa que mais eu ensino na igreja é isso. Você que está aqui, você que está me assistindo em casa, se a gente não consegue obedecer à sã doutrina de Deus, vamos no mínimo reconhecer o nosso estado e dizermos, é a palavra de Deus, eu não estou conseguindo obedecer. Mas não vamos contender com a palavra de Deus, porque contender com a verdade é quebrar a cara, Então vamos, em nome de Jesus, louvado seja Deus, receber a palavra do Senhor. Se a gente consegue obedecer, amém. Se não consegue, no mínimo, respeite a palavra do Senhor Jesus. Porque respeitando a palavra de Deus, o ser humano já está ganhando. O ser humano já está no lucro. Ainda não está naquela posição que é para estar, mas já está melhor do que muitos que se levantam contra a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor para te agradecer, Pai, por esse texto, por esse versículo que lemos na tua palavra, e te pedimos, toma a direção da nossa reunião,
através do Teu Espírito Santo, Pai, e nos abençoa ricamente, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmão, pode sentar em nome de Jesus. Quando você chegar em casa, que você for orar, por favor, tire 15 minutos, ou 20, ou meia hora, de oração em favor do pastor Otávio Rendeiro, pastor da nossa igreja em Teixeira de Freitas, e ele está internado, ele e a irmã Júlia, a esposa dele, e o quadro de saúde dele de ontem para cá melhorou um pouco, mas ele estava numa situação difícil, respirando através de aparelhos, está com a Covid, esse coronavírus miserável, mas vamos orar para que Deus possa tirar o pastor Otávio daquela situação. É um homem de Deus, nasceu ali próximo a Santa Maria da Vitória, foi pastor em Santa Maria da Vitória, em muitas igrejas, filho do pastor Otavão, que era o pai dele, já está jubilado, e ele é conhecido como Otavinho, mas é um homão grandão e conhece ele como Otavinho. Mas vamos orar a Deus para que Deus possa abençoar e que ele recupere logo, em nome do Senhor Jesus. E vamos continuar buscando o nosso Deus, porque hoje foi ele, amanhã a gente não sabe quem que vai ser, certo? Que vai ser da gente. Então, vamos orar ao Senhor para que Deus continue nos livrando, nos guardando e abençoando a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos pedir a Deus para que Deus possa abençoar, e peço aos irmãos em nome de Jesus para a gente continuar respeitando e obedecendo os critérios do Ministério da Saúde, certo? Vamos continuar respeitando os critérios do Ministério da Saúde. Fazendo assim, como nós estamos fazendo, a gente não está contribuindo para o avanço dessa doença, certo? Mas, infelizmente, muitos pastores na nossa cidade que estão aglomerando, você entendeu? Ficando à vontade. E os casos estão aumentando na nossa cidade, e a gente agora, você entendeu? A preocupação é que se tiver que baixar outro decreto, as autoridades vão ter que baixar, e claro, a gente entende. Agora, às vezes o justo sofre pelo pecador, às vezes quem está fazendo certo sofre por aqueles que não estão fazendo certo. E infelizmente muitos pastores na nossa cidade não estão obedecendo, e isso é um desrespeito e uma vergonha para o evangelho nesta cidade. Porque quando as igrejas estavam fechadas, nós reunimos os pastores das denominações e fizemos uma proposta ao prefeito, à secretária de saúde, secretária da vigilância sanitária, para abrir uma exceção para nós funcionar as igrejas assim como nós estamos funcionando, como a nossa igreja está funcionando. E 4, 5 dias depois já tinha pastor criticando o decreto, mas quem baixou o decreto não foi o prefeito, foi nós, foi ele que baixou, mas em cima de uma proposta nossa, certo? Nós nos propusemos a obedecer, você entendeu, assim, para não aglomerar. Então muitos não obedecem, e muitos crentes da nossa igreja ainda acham que quem está certo é essas pessoas. Desde quando o coronavírus chegou, que eu sempre defendi, certo? Não pode aglomerar. Mas o que eu nunca concordei foi eles ter fechado as igrejas. Fui lá na casa das autoridades, pedi eles, expliquei que não precisa fechar a igreja, só precisa se comportar assim como nós estamos fazendo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quer ver, irmão Ian? Passe aí, os irmãos, como é que nós estamos funcionando nossos cultos, porque esse culto está sendo gravado e vai para o YouTube. Você entendeu? Para ver quando desse jeito tem algum problema, você entendeu? Desse jeito a gente está contribuindo, está todo mundo aí 2 metros, mais de 2 metros de um para o outro, lá na frente o álcool gel, todo mundo de máscara, tem que aferir a temperatura, você entendeu? Então, desse jeito não atrapalha, desse jeito, você entendeu? Não vai contribuir para o mal de jeito nenhum. Então, desde o início do coronavírus, que eu sempre defendi, você entendeu? Que não precisava fechar as igrejas.
Agora, às vezes, as autoridades fecham as igrejas e, no fundo, as autoridades têm razão. Muitos pastores desobedientes, pessoas desobedientes, que não obedecem. Como você vê aí, muitos que não estão obedecendo e achando que é de todo jeito. Então, se precisar, nós estamos fazendo 2 cultos. Se precisar, a gente faz 3, faz 4. Mas o que não pode é aglomerar. O que não pode, você entendeu, é transgredir, porque a aglomeração prejudica e contribui para o avanço e para o aumento de casos. Mas vamos continuar fazendo a nossa parte e esperamos em Deus que, se um dia tiver que baixar outro decreto, que as autoridades possam avaliar o nosso trabalho, a nossa conduta, como é que nós estamos fazendo e ver se a gente pode continuar de portas abertas ou não. Agora, quem está aglomerando tem que ser fechado mesmo as portas, fazer o quê? Porque não está contribuindo. Irmãos, bora meditar na palavra de Deus. Eu e você que estamos aqui, você que está me assistindo em casa, louvado seja Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E peço você para abrir seu coração, porque o mundo, o céu, funciona à base de troca. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo funciona à base de troca. Com Deus também não é diferente. Funciona à base de troca. Louvado seja Deus. Para Deus manifestar a presença dele na minha vida, eu tenho que cumprir com o dever que Deus exige de mim e de você. Se a gente cumpre o dever que Deus exigiu de nós, que Deus cobra de nós, ele manifesta a sua presença na nossa vida. Se a gente não cumpre o dever, o Senhor não manifesta a presença na nossa vida. Louvado seja Deus. Então dá para a gente entender que em tudo, em toda área, em todo sistema, funciona à base de troca. Se eu quero uma aposentadoria um dia, eu tenho que contribuir. Se eu contribuir para X área, daquela área eu vou tirar uma aposentadoria. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus disse assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você está vendo? O Senhor dizendo: vamos trocar, tu seja fiel a mim, ande na minha presença, obedece a minha palavra, e eu te darei a coroa da vida. Se eu não obedecer, o Senhor, louvado seja Deus, Deus não me dá a coroa. Então em tudo é troca. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê Deus dizendo: desce na minha presença, desce na casa do oleiro. Se a pessoa desce, recebe a bênção. Vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã foi e mergulhou 7 vezes e ficou curado daquela lepra. Quando o Senhor Jesus chegou naquele tanque, a Bíblia diz que ali um paralítico, 38 anos esperando o movimento das águas. Mas quando um anjo movimentava as águas, quem pulasse ali primeiro receberia a cura de qualquer tipo de enfermidade. Mas quando as águas mexiam, que aquele paralítico começava a querer sair, outro ia na frente dele e pulava, e ele ali esperando. Jesus chegou ali para ele e disse: queres ficação? Louvado seja Deus. E ele disse: Senhor, não tem ninguém que me ajuda. Quando ele disse não tem ninguém que me ajuda,
Jesus entendeu que, em outras palavras, ele disse: eu quero ficar são, eu quero a cura, mas não tem ninguém que me ajuda. Em outras palavras, ele disse: eu quero. Louvado seja Deus. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Bendito ao nome do Senhor. Quando aquela mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, recebeu a cura, porque ela foi até onde Jesus estava. Ela disse: eu tão somente tocar na orla da veste de Jesus, ficarei curada. E ela se esforçou, e chegou onde Jesus estava, e fez a parte dela. O esforço, chegou lá, tocou na orla da veste de Jesus, e ela ficou curada. Então, quer dizer, ela fez a parte dela, e Jesus fez a dele. Você está entendendo o que é uma troca? Quando o Senhor Deus falou na boca do profeta Malaquias, louvado seja Deus, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Dá para a gente entender aqui, louvado seja Deus, que o Senhor está fazendo uma promessa. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Muitas pessoas pegam este versículo e aí diz assim: olha aqui este versículo. O Senhor está dizendo para nós que nós vamos ser bem-aventurados, vamos ser uma terra deleitosa, porque diz o Senhor dos exércitos. E aí prega este versículo, fazendo promessas às pessoas, só promessas e promessas, só fala das promessas, só falam daquilo que Deus é capaz de fazer. Mas aí não explica para as pessoas o que o Senhor disse aqui antes do versículo 12. Louvado seja Deus. Antes do versículo 12, o Senhor ensinou, o Senhor cobrou, louvado seja Deus. O Senhor não chegou assim e disse: olha, fica à vontade, tu pode andar à vontade na minha casa, tu pode pintar, bordar e acabar cedo, não se preocupa em me obedecer, fique tranquilo, mas você vai ser uma terra deleitosa. Você vê que a mente de muitas pessoas é voltada apenas para as bem-aventuranças do Senhor, é voltada para ser abençoado por Deus, mas não se cobra, não diz: para Deus me abençoar, eu tenho que ser fiel a Deus. Para Deus me abençoar, eu tenho que ser fiel a Deus. Então, muitas igrejas, muitos ensinam, entra pelo emocionalismo, porque quer levar as pessoas a contribuir e tal, você está entendendo? E abençoar a igreja e acabou. Louvado seja Deus. Mas a nossa igreja, ela tem uma estrutura, a nossa igreja, ela tem um padrão bíblico de ensinar para as pessoas. Se você for fiel a Deus, se você for obediente à palavra do Senhor, Deus, louvado seja Deus, Ele honra você, Ele exalta você no tempo certo. Agora, sem obedecer a Deus, sem obedecer ao Senhor, louvado seja Deus, não tem como Deus abençoar a gente. Porque quando a gente desobedece à palavra de Deus, a gente dá legalidade para o diabo, para o inimigo de Deus, inimigo da gente, entrar na nossa vida. A nossa vida, louvado seja Deus, é assim. Se eu
Louvado seja Deus, obedeço a Deus, eu dou legalidade para Deus entrar na minha vida. Se eu não obedeço a Deus, eu dou legalidade para o diabo agir na minha vida. E não tem meio termo. Eu gosto muito de ser direto nas coisas e falar a verdade. Esse negócio de ficar, você entendeu, tentando embrulhar, isso nunca deu certo. E não dá certo. Então é melhor a gente falar a verdade. Porque quando eu leio esse texto, começando do versículo 7, a gente entende que o povo de Israel, Deus tirou esse povo do Egito, levou para Canaã, e chegou lá, o Senhor fez algumas exigências. Claro, em cima das promessas. Porque Deus não faz uma mínima exigência em cima daquilo que Ele não promete nada para mim. O Senhor disse: ser fiel a mim até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor está dizendo: olha, se tu for fiel a mim até a morte, até o fim da tua existência, eu te dou uma coroa. Eu te dou um lugar no céu para tu morar eternamente. Então as promessas de Deus sempre veio acompanhadas de exigência do Senhor. Então, quando Deus tira o povo de Israel e leva para Canaã, o Senhor, quando chegou ali, o Senhor disse: olha, as 11 tribos, no caso os 12 filhos de Jacó, e o Senhor disse, as outras tribos de cada filho de Jacó, 11 tribos vão receber herança e vão cuidar da terra e tal e tal. A tribo de Levi dali sai o sacerdote para cuidar da minha casa. Essas 11 tribos vão trabalhar, eu vou abençoar vocês, abençoarei grandemente vocês, mas vocês sejam fiéis à minha palavra. Devolve 10% do que vocês granjear na minha casa, que é para manutenção do sacerdote, manutenção da minha obra. Foi um combinado. Quando foi no tempo de Malaquias, e aí eles obedeceram por muito tempo. Mas quando chegou no tempo de Malaquias, esse povo, você entendeu, começou a transgredir, esqueceu dos mandamentos do Senhor, dos estatutos do Senhor. E eu quero ler para você, principalmente para você que está me assistindo em casa. Do versículo 7, desse mesmo capítulo 3 de Malaquias, diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Deu para você entender que esse povo estava cegos, esse povo esqueceram do estatuto de Deus. O Senhor disse: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. E eles olharam e disseram, você entendeu? Em que havemos de tornar? No versículo 8 o Senhor diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então esse povo esqueceram os estatutos de Deus, desviaram dos estatutos de Deus. No versículo 9 o Senhor diz: com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então olha aí, quando o ser humano ele sai da palavra de Deus, quando o ser humano não obedece à palavra do Senhor, ele atrai para a sua vida maldição. Ele atrai para a sua vida maldição. Mas, pastor, eu não consigo ser dizimista na igreja, eu não consigo ser ofertante. Desce na presença de Deus, busca força no Espírito Santo.
E se você quer mesmo de verdade, um dia você consegue. Porque tudo que a pessoa quer com Deus, um dia ele consegue. Se ele quer obedecer a Deus e ele tem vontade mesmo, o Espírito Santo ajuda e ele consegue. Louvado seja o nome do Senhor. Ele consegue. Então, quando eu não obedeço uma norma de Deus, uma doutrina de Deus, eu atraio maldição para a minha vida. Eu atraio maldição para a minha casa. Eu atraio maldição para as minhas gerações. Grave isso aí em nome de Jesus. Grave isso aí em nome do Senhor Jesus. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós atraímos maldição para a nossa vida. Nós atraímos maldição para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que tem levado muita gente a não devolver o que é de Deus, agora para nós líderes, é a má administração de muitos. O obreiro, o líder, o pastor, precisa pedir a Deus sabedoria para fazer o dinheiro da igreja render. Quando o obreiro, ele faz a obra de Deus desenvolver, quando ele faz a obra de Deus prosperar, quando ele faz uma administração que leva a igreja a crescer, isso motiva, isso anima, influencia muitos a continuar contribuindo e outros que não contribuem, que não têm fé, a ter fé e contribuir. É claro que um erro não justifica outro erro, mas quem lidera precisa ter esta noção. Quem lidera precisa ter esta noção. Eu tenho que fazer a igreja do Senhor crescer, eu tenho que fazer a obra de Deus crescer, porque fazendo assim o nome do Senhor Deus vai ser glorificado e muitas pessoas vão contribuir. Louvado seja Deus. Então que a Bíblia diz que nós temos que ser exemplo dos fiéis. Então o obreiro, o pastor, ele precisa dar bom exemplo para ele incentivar as pessoas. Porque, claro, não vou dar meu dízimo na igreja porque o pastor não sabe administrar. Não faça isso. Devolva o seu dízimo na igreja, independente dele saber ou não administrar. Se você entregou o seu dízimo, devolveu o seu dízimo na igreja e o pastor não administra bem, quem vai pagar diante de Deus é o pastor, não é você. Mas se você segura o dízimo, não devolve o que é de Deus, você entendeu? Aí a maldição chega na sua casa. Então nós que lideramos, precisamos em nome de Jesus, dar um exemplo de que nós estamos administrando bem o que é de Deus. A contribuição dos irmãos. Porque fazendo assim, os irmãos vão continuar alegres e vão continuar dizimando em nome de Jesus. E outros que não dizimam, certo? Outros que não dizimam, vendo uma administração, ok, eles vão, você entendeu, ser influenciados. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sempre ensino para os meus obreiros. Primeiro passo para o sucesso é fidelidade. Seja fiel a Deus. Se você for fiel a Deus,
Deus vai levantar pessoas para te acompanhar, para te seguir. Se você for fiel a Deus, Deus vai levantar pessoas para contribuir. Eu falei para os irmãos, e como assunto tal, essa semana passada eu estava preocupado, porque tinha umas contas para pagar lá no centro de recuperação, e nós não tínhamos dinheiro. Não tínhamos o dinheiro. Uma dificuldade. Graças a Deus lá nunca faltou a mistura, nunca faltou o que comer, mas também nunca faltou dificuldade. Você entendeu? Todo dia é uma prova, mas depois Deus aprova. E Deus tocou no coração de uma pessoa, essa pessoa não é crente, para mandar uma oferta para abençoar o centro de recuperação. Louvado seja o nome do Senhor. É o que eu costumo dizer. Se eu for fiel a Deus, o Senhor vai honrar os meus projetos. Certo? Porque na obra de Deus não funciona só a inteligência humana. Funciona a inteligência humana com a ajuda do nosso Senhor. Se Deus não botar a mão, o cabo pode até empurrar com a barriga por 1 ano ou 2 ou 5, mas 20, 30 anos ele não vai conseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se ele é fiel, se ele dá bom exemplo, a fidelidade dele influencia muita gente a contribuir para o reino de Deus. Então nós líderes precisamos dar bom exemplo. Não ter acesso ao dinheiro da igreja, não ter acesso ao cofre da igreja, certo? Pedir à igreja para eleger um corpo de fiscal colocado, eleito pela igreja para fiscalizar a administração. Pedir à igreja, você entendeu, que fique à vontade para fiscalizar, para saber quanto entrou e quanto saiu e para que saiu. Porque os fiscais da nossa igreja, eles têm autoridade para ligar para as casas comerciais e perguntar se comprou lá mesmo, se foi para a igreja mesmo e tal. Eles têm autonomia para fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo assim, louvado seja Deus, uma administração transparente, as pessoas têm mais alegria em contribuir, têm mais alegria em devolver o dízimo, a oferta para a igreja. Um dia, eu fiquei olhando e um pastor, um colega meu, eu estava na igreja dele, congregando com ele, e ele queria viajar. A igreja paga e paga bem, a igreja dá aluguel, a igreja dá luz, a igreja dá água, a igreja dá plano de aposentadoria. Você entendeu? Então ele já tem o dinheiro dele. Mas aí, ele chegou no púlpito da igreja e pedindo dinheiro aos irmãos, porque ele queria ir para X estado e queria ir forçando, querendo chamar a igreja de sem amor. E eu olhei aquilo e falei: Jesus, tem misericórdia. Quando terminou, que a gente ia saindo, eu vi pelo semblante de uns 2 irmãos, você entendeu, que ele estava sugando a igreja. Agora quer dizer, a igreja paga bem, depois a igreja dá o aluguel, dá luz, dá água ou dá a casa pastoral para morar. Então quer dizer, o cara só gasta com o que comer e a roupa. Vai na casa dos irmãos, aonde os irmãos, se é na zona rural, você entendeu? Lá em casa tem farinha à vontade, lá em casa tem feijão, lá em casa tem tapioca,
É só a gente sair aí, essa semana, domingo. No domingo os irmãos foram fazer um culto lá na Lagoa Seca. E aí quando estava voltando, passou o irmão Abimael, pediu os irmãos para passar lá. Aí mandaram melancia para nós, mandaram isso, que eles têm umas roças lá, eles trabalham com irrigação e plantam muita coisa. Você está entendendo? Leva isso aqui para o meu pastor. Então, não precisa eu viver pedindo, não precisa eu viver explorando a igreja, sugando a igreja. O que tiver de chegar na nossa mão, o Senhor vai abençoar. Quando eu não era crente, eu tinha pavor, tinha raiva, ódio de pastor, porque nós não gostava de igreja, e os pastores daquela época chegavam na casa dos irmãos e ficavam olhando para os frangos no quintal. E aí esse pastor na frente da gente, meu pai não era crente, nós não era crente, os filhos, só minha mãe, e dizia: irmã, tem como a senhora me arrumar um frango desse aí, para eu e minha família, nós comer um franguinho essa semana? Minha mãe dizia: tem, pastor, ia lá e pegar e tal. Quando esse pastor saía, a gente ficava detonando mesmo. Então isso foi criando um trauma na minha cabeça. Quando eu me converti, logo comecei a participar de reunião de obreiros, e lá eu via pastor brigando com obreiros, querendo mais dinheiro. Então isso não é bonito. E eu nunca, essas coisas nunca me desanimou, nunca me afastou da chamada de Deus. Eu só dizia no meu coração: se um dia Deus me chamar para fazer a obra dele, nunca vou pedir uma galinha a ninguém, nunca vou pedir um salário na igreja, nunca vou pedir um aumento de salário na igreja. O que for para acontecer, vai acontecer segundo a vontade de Deus. E você pode passar pelas igrejas que nós já passamos, pelos 3 campos com esse que nós já passamos, e ver lá se nós já brigamos pedindo um pneu de carro, pedindo não sei o quê. Você está entendendo? Pedindo uma galinha na casa de irmão, nós nunca pedimos, mas graças a Deus, nossa geladeira é cheia para a glória e a honra do Senhor Jesus. Então você, obreiro, não precisa você ficar pedindo, não precisa você ficar, você entendeu? Sugando os irmãos, certo? Ora a Deus, em nome de Jesus: Senhor, cuida de nós, cuida da minha família, e deixa que se for para contribuir, para abençoar, quando você chegar na casa do irmão, você entendeu? Pode ter certeza que o coração dele já está fervendo, e o Senhor tocou no meu coração para lhe dar aqui um prato de farinha. Você entendeu? Louvado seja Deus. É assim que o Senhor cuida daqueles que faz a sua obra. Porque eu abandonei tudo para cuidar de igreja. Então eu não tenho tempo de plantar mandioca, eu não tenho tempo de cuidar de uma roça. Você está entendendo? Mas aquilo que Deus preparar para nós, não se preocupa não, que o Senhor vai abençoar ricamente em nome de Jesus. Certo, Lô? Então nós obreiros devemos dar esse exemplo em nome de Jesus. E aí o resto Deus cuida de nós, Deus cuida de mim e cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então deu para você entender, louvado seja Deus, que a obra do Senhor é uma troca. Louvado seja Deus, que o reino de Deus é uma troca, certo? Eu dou fidelidade, sou fiel ao meu Deus naquela área, sou fiel, me esforço e obedeço a palavra do Senhor. E aí o Senhor me abençoa e Ele cumpre as promessas que Ele fez, certo? Se vocês for fiel à minha palavra, o que o Senhor diz aqui, no versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, por causa da vossa fidelidade, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E agora o versículo que nós lemos: e todas as nações vos chamarão
bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Dizimar e ofertar na casa de Deus é um dever, é uma obrigação de cada um de nós. Agora, devemos dizimar conforme a nossa renda. Existem igrejas por aí que diz: você está aqui, você tem que X e tal, e fica sugando. Eu fui no culto um dia que eles tiraram oferta 4 vezes. E voto para isso e voto para aquilo. Não precisa, e essas igrejas não conseguem prosperar como a nossa. Você vê que a nossa só tira a oferta e o dízimo uma vez. Passa aqui, ó. Não precisa isso não. O que Deus tocou no teu coração, não precisa forçar a barra. Porque muitos têm levado os fiéis a fazer besteira. Em Oliveira dos Brejinhos, eu tive que acompanhar um casal de outra igreja. Você tem que dar o tudo. Você tem que dar o tudo. E ser humano, quando se fala de Deus, ele dá tudo mesmo. E aí essa mulher, o marido não era crente, não sei se já é, mas o marido comprou uma geladeira à prestação, parcelado, e lá você tem que dar o tudo, você tem que dar o tudo. E ela com essas crianças dentro de casa, precisando da geladeira, lá disse: pastor, pode ir lá buscar a geladeira. No outro dia, ele encostou uma caminhonete e levou a geladeira da irmã. O marido chegou de São Paulo no outro mês: cadê a geladeira? Ah, mas porque para Deus tem que dar o tudo, e você entendeu? Para Deus abençoar. Mulher não, você é um incrédulo, você não ama a obra de Deus, porque a cabeça dela foi feita. E com isso o marido disse: então tu fica com Deus, fica com tua igreja que eu estou indo embora. Separou. Arrumou outra, e aí ela entrou em desespero, foi me pedir ajuda. Então quer dizer, como é que um pastor faz uma coisa dessa no púlpito de um altar de uma igreja, influenciando as pessoas? Isso é fazer besteira. Muitas pessoas já doaram o terreno para a nossa igreja, muitas pessoas já doaram o carro para a nossa igreja, mas é uma coisa, é Deus e a pessoa. Se Deus colocar no coração do irmão e ele me procurar: pastor, senti de Deus de doar esse carro para a igreja, é claro que nós vamos receber o carro, mas é uma coisa entre ele e Deus. Vários já doaram carros, você entendeu, terrenos e outras coisas, mas por vontade própria, Então, louvado seja Deus, a maioria dessas pessoas, certo? Acaba entrando em desespero e acaba fazendo besteira. Pouco tempo aqui na cidade, eu tive que ajudar um amigo de outra igreja, porque ele foi congregar numa igreja, e chegou lá, eles querem dinheiro e aquela coisa toda. Ele vendeu um terreno, você entendeu? A propriedade, uns 125 mil reais, e chegou lá e deu na igreja. Depois a mulher não é crente, os filhos, e entrou aí a confusão, porque e aí veio a separação. Então isso não é coisa de Deus. Se fosse de Deus, dele vender o terreno e doar para a igreja, a mulher ia aceitar de bom grado, os filhos iam aceitar de bom grado, você entendeu? E todo mundo se sentiria realizados por abençoar a obra do Senhor. Então Deus, ele não quer confusão. O terreno não era só dele, o terreno era dele e da mulher. Louvado seja Deus. Ele pegou a parte dele e pegou a parte da mulher, chegou lá e deu na igreja, e aí atrapalhou o casamento dele. Então Deus não quer uma contribuição que venha trazer prejuízo para a minha família, para a sua família. Então aquilo que for para a gente contribuir, o Senhor Deus, ele vai tocar no coração da gente, a gente vai chegar na igreja e vai abençoar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o dízimo é uma coisa que, independente de A ou B gostar, é um dever seu. Estou falando de votos, isso e aquilo. Então o que nós precisamos é cumprir com a palavra de Deus e dizimar e ofertar por amor, lembrando que Deus ama quem dá com alegria, certo? Louvado seja Deus. Agora,
A coisa só é boa quando você faz por amor. Só é bom quando você faz por amor. Quando você dizima, quando você oferta. Louvado seja Deus na igreja. Aí você vê Deus abençoando você. Certo? Você vê o Senhor abençoando você. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, nossa família, Deus abençoou grandemente. Porque nós temos uma velha, minha mãe, que entregou a vida dela a Deus e dedicou sua vida ao Senhor, cumprindo com a palavra do Senhor Jesus. E ela cumpriu com a palavra de Deus. E o Senhor abençoou ricamente a vida dela. O Senhor abençoou ricamente a vida da minha mãe. Louvado seja Deus, certo? Muitas pessoas dizem, eu lembro de onde de onde o Senhor tirou vocês. Como vocês viviam, passando fome, tanta miséria. Mas isso aí é fruto da fidelidade da minha mãe. Um dia, rapaz, houve lá um problema no cartão dela, do benefício, e aí nós fomos resolver, eu e ela e minha esposa. Lá saiu o dinheiro. E aí, né, você sabe que a alegria de pobre é comer. A alegria de pobre não é outra coisa não, é comer. Rapaz, mas na hora que a gente vê comida, o negócio é bom. E aí, rapaz, eu estava lá, e eu disse, eu estou com pouco dinheiro, é minha mãe mesmo. Quando ela passar a mão nesses 4.000 e pouco, você entendeu? Nós vamos para uma churrascaria e vamos mandar descer aquela 2 pelos lá, aquela carne. Aí quando chegou lá, tirou o dinheiro, falei, mãe, já está dando meio-dia, aí nós vamos comer, né? Ela disse, meu filho, se tu tiver dinheiro, nós comemos. Eu falei, e esse dinheiro da senhora aí? Meu filho, tu já sabe disso. Não sei nem por que tu veio mexer nesse assunto. Tu sabe que eu só mexo no dinheiro quando eu tiro a primícia que é do Senhor. Então ela ficava pegando nota por nota para ver as notas mais novas. Enquanto ela não fazia isso, hoje ela está doente, está de idade, quem resolve é meus irmãos, mas quando ela estava indo ao banco, fazendo tudo, ela chegava e ficava catando as notas mais novas para colocar no envelope do dízimo. Ela disse, enquanto eu não tirar o dízimo do Senhor, certo? Eu não mexo no dinheiro. A primícia é do Senhor. O dinheiro mais novo, a nota mais nova é do Senhor. E se tu tiver dinheiro, acabou sobrando para mim pagar. E ela com os 4.200, 4.300 na bolsa e não tirou o dinheiro para nós almoçar. Eu sou mãe, então eu sei que a senhora gosta de botar. É a nota mais nova. Então a senhora cata essas notas mais velhas aí que nós dá para o homem do restaurante. Ela disse, tu sabe. E quando ela fala assim, que ela altera a voz, a gente pode quietar logo. Então eu quietei e aí fui pagar o almoço. E quando chegou aí, enquanto ela não tirava o dízimo do Senhor, ela não mexia no outro dinheiro, não fazia nada. Ela dizia, porque as primícias é do Senhor. O Senhor exigia que o dízimo do cabrito tinha que ser o cabrito mais bonito, sem mancha, não podia ser aleijado, certo? O Senhor exigia isso. Lá na roça, os primeiros grãos, certo? Aqueles grãos mais bonitos, tinha que colher aqueles grãos bonitos, você entendeu? E daí, aí era o dízimo do Senhor. As primícias eram do Senhor. Os primeiros grãos, o cabrito mais bonito, o bezerro mais bonito, é que tinha que ir como dízimo. Às vezes você vai devolver um dízimo, uma oferta, e depois, você entendeu, leva aquele dinheiro mais velho, você entendeu, aquele negócio, vai dar uma oferta, vai dar um dízimo, e fica colocando aquelas notas velhas, você entendeu? Essas notas velhas, passa lá no mercado, passa no açougue, mas a nota novinha, chega a estar estralando, passa para o Senhor, coloca no seu envelope, coloca na salva, dá para o Senhor as primícias. Então a gente precisa, você entendeu, fazer isso para a glória e honra do nome do Senhor. A palavra, e eu creio que tu entendeu. Se tu veio à igreja hoje para receber a palavra do Senhor, se você veio à igreja para receber,
Louvado seja Deus, uma porção da palavra de Deus tu recebeu. E se você conseguir colocar em prática, se eu conseguir colocar em prática, vamos ser chamados de bem-aventurados. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. E se você não consegue obedecer à doutrina, cale-se. Se você não consegue obedecer à palavra do Senhor, sossega. Cale a sua boca. Não fica batendo a língua nos dentes contra a doutrina da palavra de Deus. Se você consegue obedecer, amém. Se você não consegue, diz assim: isto aí é a palavra de Deus. Infelizmente ainda não estou obedecendo, mas espere em Deus que um dia eu chego lá. Receba a palavra de Deus como uma regra de fé e prática. Se você não consegue colocar em prática, mas nunca se levante contra a palavra de Deus. Se levantar contra a palavra de Deus é se levantar contra a maré, e aí vai morrer. Muitos que abriram igreja, sei o quê, porque não concordaram com a doutrina da palavra do Senhor, e aí foi aquele negócio, você entendeu? Mas que Deus nos guarde de ter o nosso nome numa história, certo, ruim, num movimento ruim. Que o nosso nome possa estar escrito no movimento legal, no movimento abençoado. Fique de pé em nome de Jesus e vamos orar, que daqui a pouco chegam os outros irmãos do outro culto, e aí, louvado seja Deus, vocês já sabem como é que é para sair, sem aglomerar todo mundo, de boa em nome do Senhor Jesus, e não pare aí na frente, não fica prosando, pega a sua moto, seu carro, ou está a pé, mas vá embora em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse aí na frente. A gente não era assim que a gente fazia, ficava aí prosando, dando risada. Acabava o culto 9 horas, às vezes nós saímos daqui, era 10, 10 e meia, prosando e dando risada na frente da igreja. Mas agora não pode, para a gente conseguir, louvado seja Deus, bloquear esse vírus, esse coronavírus. Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa, viu? Ore por nós, querido Deus. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor para te agradecer, Pai, por esta palavra, e te pedimos, ó Deus, que nos ajude a colocar a tua palavra em prática, meu Deus. Pedimos o Senhor, meu Deus, que tome a direção das nossas vidas e nos ajude nesta caminhada para o céu. Abençoa teus filhos que vieram te adorar nesta noite, aqueles que por motivo de força maior não pôde vir, que o Senhor abençoe em casa. E aqueles, Deus, preguiçosos, aqueles, ó Deus, que está lá curtindo preguiça no sofá, que o Senhor possa tocar no coração, na consciência, e que no próximo culto ele possa vir. Louvado seja Deus, para aliviar a consciência. Deus, o Senhor viu os teus filhos levantando as mãos, pedindo oração em favor de si ou dos seus. Peço ao Senhor que visita a cada um, segundo a necessidade de cada um, Pai. Deus, dá-nos um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus em Cristo te abençoe.